pela fé posso enxergar. Amados irmãos, saudações em Cristo Jesus. Nessa oportuna, passando para deixar uma pequena reflexão, no episódio de um dos milagres do profeta Eliseu, quando ele fez flutuar um machado no Rio Jordão. Acho que todos nós conhecemos essa história. É dispensável a leitura por se tratar de um texto longo. Mas eu quero destacar aqui as atitudes daquele jovem aluno de teologia diante do fato. Primeiro, o texto nos informa que aquele menino, ele ponderou no seu coração dizendo que o lugar em que eles estavam era um lugar pequeno, a escola estava agredida e que ele gostaria de ter um lugar mais amplo, um lugar melhor para eles ter o ensino e a escola em si. E ele pega o machado emprestado e chama o profeta Eliseu para ir com eles, e o profeta vai com eles, e lá acontece aquele problema que ele, enquanto corta uma viga, o machado cai, ele então vai até o profeta e conta o episódio. O profeta resolve o problema fazendo flutuar aquele ferro mediante a colocação de um pedaço de madeira na água. É um dos profetas que viveu numa época, a gente olhando aqui não percebe isso, mas viveu numa época de muita guerra, era a época da guerra contra a Síria, e era um episódio, Samaria estava em crise, estava para cair o reino do norte, o reino de Israel, e nesse clima que isso aqui ocorre, e é nesse clima que esse moço tem uma visão de crescimento. Olha, ele deseja que a escola cresça, mesmo indiferente do que está acontecendo lá na cidade, lá no palácio. A escola está funcionando na zona rural, ele não está nem aí com a situação de guerra lá. Ele pensa num crescimento, ele tem uma visão de crescimento. Traga isso para cá. Nós estamos vivendo uma crise eminente, mas mesmo assim não dá para esquecer da nossa visão de crescimento na obra de Deus. Nós não podemos parar como eles nos querem parar. Nós não podemos parar, nós temos que ter uma visão de crescimento, custe o que custar. Ele demonstra, em segundo lugar, proatividade. Proatividade é algo muito necessário no meio corporativo, como é a igreja. A tomada de iniciativa é algo muito interessante que nós precisamos de ter, a tomada de posição, ter a percepção do problema, ter uma visão, se importar com o problema e, afinal, ser o protagonista na solução de um problema embaraçoso como foi esse problema aqui e o que tantos outros problemas que nos surgem. Em terceiro lugar, esse moço demonstra o interesse coletivo, o interesse de equipe. Olha, isso se torna raro porque há muito que se pense mais em si próprio. A causa em si tem girado muito em torno do interesse próprio e não propriamente da equipe, do povo, do nosso objetivo em si, que é alcançar vidas. Em quarto lugar, ele demonstra sabedoria. Como assim sabedoria? De ir à pessoa certa, no momento certo, para o problema que só aquele moço, o profeta Eliseu, o professor, poderia resolver. Ele vai no profeta Eliseu sabendo que Eliseu é a pessoa certa para resolver. Às vezes pecamos, queridos, nessa tese. Nós pecamos porque às vezes nós não procuramos, não vamos no momento certo, na hora certa. Às vezes aventuramos o atalho e às vezes
não damos muito bem nesse quesito. Mas ele tem a sabedoria de ir na pessoa certa. Ele vai no homem de Deus, aquele que é o suficiente, o capaz, o idôneo para resolver o problema. Quem é esse idôneo, capaz de resolver os nossos problemas, a não ser Jesus? Em quarto lugar, ou digo melhor, em quinto lugar, esse moço, esse menino, esse aluno, ele crê no sobrenatural. Como assim? Por que sabemos disso? Onde temos essa informação? Porque é lógico, ninguém pensa que, não dá para se pensar que ele estaria chamando o profeta para que o profeta tirasse a sua roupa, o professor mergulhasse no rio à procura daquele machado. Ele não estava pensando nisso, ele conhecia muito bem os antecedentes aqui do profeta Eliseu, dava a ele uma segurança de que ele iria resolver o problema de ordem então embaraçosa, mas de uma maneira sobrenatural, que ele iria buscar a Deus, como de fato ele buscou a Deus, e o problema foi resolvido. Olha, isso aqui para refletir no seguinte, na seguinte pergunta. Ele tinha aquela ferramenta, ele se preocupou em restaurar aquela ferramenta e vai no nome de Deus para resolver aquele problema. Aqui é para pensar o seguinte, essas ferramentas, o que representa essas ferramentas nossa na obra de Deus? Qual a finalidade, qual o valor que ela tem ou que elas têm para nós? Qual valor tem os dons? Se nós perdemos esses dons, o que nós devemos fazer? Fazer como esse menino fez, ir ao homem de Deus, ir ao homem de Deus e restaurá-lo. Como é, para refletir, como nós temos tratado a ferramenta pela qual nós fazemos a obra de Deus. Como temos tratado as ferramentas utilitárias na obra de Deus? Fica aí essa indagação. Reflita sobre isso.